A felicidade de um é a felicidade de todos. O pensamento é força criadora. Eu sou luz, Deus está em mim, eu sou luz. Bom, gente, boa noite a todos. Quem está aqui ao vivo, quem está online. Nós estamos iniciando a nossa 15ª aula. Hoje é 15ª. Várias aulas, vários temas que nós já apresentamos aqui. Hoje uma aula que eu considero muito especial porque a gente fala de um assunto que sempre a gente comenta nos nossos estudos, que é sobre as orações, as preces, os mantras, o que há de igual, o que há de diferente em cada um deles, qual é a força da oração, como que deve ser feita. Então hoje a Suzel vai explicar para a gente aqui como que a gente deve se comportar, como funciona a oração, né, Suzel? A gente agradece que a Suzel se predispôs a vir aqui nos dar essa aula hoje. Agradeço a ter aceitado o nosso convite. E passo a palavra à querida Suzel. Obrigada, Ricardo. Boa noite, gente. Como eu sempre digo, nós vamos estar aqui conversando um pouco com quem pesquisou um pouquinho mais, ordenou as ideias para trazer para a gente poder falar sobre esse tema. Quando o Ricardo me passou esse tema, eu falei, meu Deus, é o Ricardo que tinha que estar aqui, porque o hora que fala mantra, vem o Ricardo para mim. É a mesma coisa que ele se materializar na minha frente. E, e assim, mas eu quero agradecer muito, Ricardo, porque é numa oportunidade dessa que a gente vai buscar, né? Senão você fica, daqui a pouco eu leio, daqui a pouco eu leio, e a gente acaba não fazendo isso. Mas, muito interessante, eu defini alguns objetivos, porque a gente precisa definir orações, preces, decretos e mantras. Gente, eu pesquisei, viu? Pesquisei e cheguei num consenso que eu já vou falar para vocês agora mesmo. Entender como essas práticas ajudam no bem-estar emocional, espiritual e na atenção plena. Reconhecer exemplos atuais e tradicionais de cada prática. Refletir sobre como cada prática fez você se sentir o que funcionou melhor. Eu queria fazer uma oficina, mas aí eu lembrei que aqui não dá para escrever e lá não caberia todo mundo, né? Mas a gente faz mentalmente. E aí eu vou deixar para casa, tá? Você vai escrever uma oração, você vai criar um decreto, a gente nem precisa criar um decreto, é só colar do que o Taquedo passou para a gente, né? E vai entoar um mantra simples com respiração. Aí eu vou precisar do Ricardo. E o Levi não vai rir, porque se ele começar a rir, não vai dar certo, né? Simples assim. Bom, daí eu falava, meu Deus, busquei os conceitos e era tudo muito parecido. Daí eu falei, bom, aí eu achei este trecho aqui que eu achei fantástico. Oração, no mesmo sentido que a prece, é uma invocação religiosa mediante a qual o orador intenta uma conexão com as potências espirituais, principalmente Deus, ou seus intermediários, santos, anjos, espíritos superiores, enfim. Seja para fazer um pedido, para agradecer ou louvar. O que a gente percebe é que cada ramificação de religião usa-se um termo, usa-se mais um termo que o outro. No Espiritismo usamos muito prece, no catolicismo usamos muito oração, mas todas têm a mesma finalidade: estabelecer uma conexão com o alto, principalmente com Deus, e depois a gente vai se valendo dos seus intermediários.
interceda por mim, né? Me ajude nisso. Quero agradecer isso, que são os nossos santos anjos, espíritos benevolentes, espíritos superiores, e assim vai. Bom, a doutrina espírita reconhece a eficácia e o valor da oração e, ainda mais, torna compreensível a sua ação explicando o modo de transmissão de pensamento, o estabelecimento da sintonia entre aquele que ora e aquele que é invocado, os resultados práticos possíveis do ato de orar, as características que definem a verdadeira e eficaz oração, que torna o indivíduo mais próximo da divindade e dos bons espíritos, angariando assim mais inspiração e força moral para a sua evolução espiritual. Vamos lá. Quando a gente fala o modo de transmissão de pensamento, não é tudo pelo pensamento, nós estamos conectados pelo pensamento, porque tudo é energia. Estabelecimento de sintonia entre aquele que ora e aquele que é invocado. Por isso que quando eu vou orar ou fazer uma prece, eu preciso me concentrar, eu preciso buscar um lugar tranquilo, de preferência, que às vezes a gente passa por muitas etapas na vida. Eu vou falar de mim que é de mim. Eu vivi, eu posso falar, né? Por muitos anos eu não sabia orar, eu não sabia fazer uma prece. E por muitos anos eu não conseguia. Sabe aquela história que o Armando comenta, que a gente tem horas que a gente não consegue nem lembrar da oração? Passei por isso também. E acredito que muitas outras pessoas tenham passado, né? Graças a Deus, vi o verbo, né? Passei, passei. Porque assim você estabelece a sintonia. Porque eles estão, os espíritos superiores, nosso anjo guardião, aqueles que nos querem bem, eles estão sempre prontos para ajudar. O que dificulta é a nossa prontidão em nos conectar com eles, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com a voinha, ela falou para mim: vamos estabelecer um dia e um horário, ou um horário, para a gente conversar um pouquinho, coisa breve. Não dava certo. Porque eu sou indisciplinada, primeira coisa, eu sou indisciplinada, assumo. Os horários da gente mudam muito, né? E quando eu ia dormir, eu dormia. Eu não conversava com ela. Eu dormia, conversava, mas não lembrava. E o intuito não era esquecer, era lembrar, né? Então, sejam mais eficientes do que eu, viu, pessoal? E essas características, né, esses resultados práticos do ato de orar, quando você ora, você se acalma. Quando você consegue fazer uma prece num estado de paz, você consegue restabelecer. É, eu era tão ansiosa, tão aflita, que às vezes me propunham assim, ah, pensa num lugar que você gostaria de estar. Ok, pensei. Agora pense numa água, numa queda d'água. Ai, já fiquei nervosa, já não quero mais ouvir a água. Então, eu era assim, gente. Ai, como é bom mudar, né? Como é bom. Então, esses resultados práticos possíveis do ato de orar e as características que definem a verdadeira oração, e quando você consegue estabelecer essa conexão, fazer uma oração, as coisas, você consegue ter a conexão e captar o que eles querem passar para você. Bons espíritos tem muitos. Espíritos não bons tem muitos, mas nós temos muitos
a nos conectar, por conta da inspiração e da força moral. Quando você pede, nós temos que pedir em termos de algo que vá contribuir para o nosso crescimento, para a nossa força moral de suportar determinadas condições, para que isso tudo passe. Não dá para ficar negociando com a espiritualidade. Bom, a etimologia e o contexto histórico. O vocabulário oração vem do latim oratio onis, que se traduz como discurso, linguagem, palavra, exortação. Também da palavra de origem latina vem a palavra prece, que vem dos termos preces, associados ao sentido de pedido e súplica. Tem muita diferença. Orar e fazer uma prece, fazer uma oração e fazer uma prece. Diz a nossa doutrina que não tem. Porque o que importa é a conexão e a prece que você faz com o coração, né? Tem época que você não consegue fazer. Vai nas que são recitadas mesmo, né? Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. Nesse contexto religioso, orar é um fundamento que estabelece uma ligação dos fiéis com as forças superiores da espiritualidade para os mais diversos fins. Quais são os fins de uma oração? Agradecer, pedir proteção, louvar, suplicar, por que não, né? Então, algumas religiões desenvolvem um modo particular de orar, através de uma liturgia, com preces e ritos sacramentais pré-definidos, também conhecido como rezas, considerados indispensáveis para o seu ofício religioso, também adotando esse tipo de adoração como um mecanismo de salvação da alma. Como a gente deixa de frequentar o culto católico, quando eu vou, eu estranho muito. Porque assim, eu não sei, né? Então tem que senta, levanta, muita regra. É um rito muito complexo para mim, para quem não vai, não é? Aí eu acabo me atrapalhando, eu falo, não, vou ficar aqui sentada e pronto, senão o povo está sentando, eu estou levantando, não vai dar certo. Mas o Espiritismo, por sua vez, ele dispensa ritualismo e qualquer formalidade, observando as instruções do Cristo no tocante a essa prática. Então, a prece com pressa e o desfecho é aquilo, é o sentimento, é você colocar o seu coração nas palavras que você vai verbalizar ou só mentalizar. Ah, mas se eu verbalizar, minha oração vai ter mais força. Será? Se eu verbalizar, minha oração vai ter mais força do que eu só mentalizar. Você acredita? Reflexão. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto, feche a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E, vou ler aqui que é mais fácil.
o seu pai e o seu pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que, por muito falar, serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Mateus 6:5 a 8. Posso orar, mas para que eu estabeleça a conexão e consiga uma comunicação clara, eu preciso, preferencialmente, estar num lugar tranquilo. E não é para as pessoas que eu vou orar, é por mim. Revivecendo o seu significado original, o Espiritismo define as características da prece. Então, ele diz: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é se aproximar dele, é se colocar em comunicação com ele. Pela prece, nós podemos nos propor três coisas: louvar, pedir e agradecer. Livro dos Espíritos, questão 659. Ok? Um outro trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. A prece é uma invocação. Através dela, nós nos colocamos em contato pelo pensamento com o ser a quem nos dirigimos. As preces endereçadas a Deus são recebidas pelos espíritos encarregados da execução das vontades divinas. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando oramos aos outros seres que não a Deus, é apenas como intermediário, intercessores, pois nada pode ser feito sem a vontade de Deus. Capítulo 17, item 9, 27, item 9. Dúvidas? Acho que o texto é muito claro, né? Um outro texto que eu achei que valia a pena também trazer é o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, item 15. A prece em grupo tem uma ação mais poderosa quando todos aqueles que estejam orando se associam de coração ao mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo. Pois é como se muitos clamassem juntos e em uníssono, mas o que importa é estar reunidos em grande número de pessoas se cada uma age isoladamente por conta própria. 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto duas ou três, unidas por uma mesma aspiração, oram como verdadeiros irmãos em Deus, e sua prece terá mais força do que a das 100 outras pessoas. Verdadeiro isso, né? E forte, né? Eu acho isso muito, muito intenso. Não, vai lembrar uma das palestras da prece. Peraí. Tá o microfone. A questão da gente fazer a oração, não só por nós, mas pelos demais. Uma coisa é a pessoa chegar no sábado à tarde, sentar ali, ela está necessitando e ela fazer uma prece só para ela. Vai gerar uma energia para ela. E cada um individualmente poderia só estar pensando em si próprio, sem pensar nos outros. Outra coisa é essa pessoa sentar, esquecer dela e ela fazer uma prece desejando o bem de cada um que esteja aqui sentado. Se cada um aqui sentado também tivesse fazendo o mesmo, cada um estaria recebendo a prece de todos aqueles que estão aqui. Né? Então seria bem esse raciocínio assim que, né, para transmitir o quanto que a gente, aspas, nesse momento da prece, quando a gente deseja o bem ao próximo, principalmente nessa coletividade, né, o quanto que isso potencializa. Né? Se todo mundo pensar no próximo, com certeza a energia que é irradiada para nós assim é bem maior mesmo.
na estrada da vida para chegar nesse patamar, né, Levi? Porque nós somos muito egoístas ainda, né? Tudo bem até aqui, gente? Bom, então ele está dizendo que a prece em grupo, se for uníssona, se todos estiverem com aquele mesmo propósito, ela tem uma força maior do que a prece individual. Caso contrário, não. Características da prece. Basicamente, a oração tem o objetivo de louvor, glorificação, adoração, mediante o sentimento de reconhecimento e contentamento diante das forças divinas e de sua obra. Súplica, pedindo uma graça para si ou intercedendo por terceiros, sejam eles encarnados ou desencarnados. E agradecimento por uma graça alcançada. Tem muito, né? O pessoal vai muito nos santuários, né? Santuário da Abadia, principalmente. Eu nunca fui naquele que o pessoal vai aqui, água suja, que fala? Na Romaria. Nunca fui. Alguém já foi? Já foi, Carlos? Bacana, né? Diz que é muito forte também, né? A energia que se tem. Tranquilo, né, gente? Isso aqui tá claro e bom. Em harmonia com o preceito cristão, o Espiritismo ensina que, pela prece, o homem obtém auxílio dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a lhes inspirar ideias sãs. Desse modo, ele adquire a força moral necessária para vencer as dificuldades e para voltar ao caminho reto quando deste tiver se afastado. Por esse meio, o indivíduo pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. O poder da prece é algo fantástico, né? Dúvidas? Alguém quer colocar alguma coisa? Quem aqui já fez prece com pressa? Pressa com prece. Quem nunca, né? Quem nunca, né? Aí depois que você aprende um pouquinho, você fala, nossa, que bom que eu melhorei. Aqui tem um outro trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, também de Allan Kardec, o mesmo capítulo, item 12. Ora, aqui a oração da prece é facilmente concebida, porque ela tem por efeito chamar a inspiração salutar dos bons espíritos e lhes pedir a força para resistir aos maus pensamentos, cuja execução pode ser funesta para nós. Nesse caso, não é o mal que eles afastam, eles apenas nos desviam do mau pensamento que pode causar o mal, certo? Eles não contrariam em nada os decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza. É a nós que eles impedem de infringir essas leis ao orientar o nosso livre-arbítrio. Mas eles fazem isso sem que saibamos, de maneira oculta, para não constranger a nossa vontade. O homem se encontra, então, na posição de alguém que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas que é sempre livre para segui-los ou não. Deus quer que seja assim, para que o homem tenha a responsabilidade dos seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso que o homem sempre obterá, se pedir com fervor. E ao que podemos aplicar especialmente estas palavras: peçam e vocês obterão. Ah, eu era muito nova, eu passei por alguns problemas com meu filho, problemas de saúde, que eu achei que o mundo ia acabar, que eu não ia suportar, que aquilo era a pior coisa que poderia ter acontecido na minha vida.
Era um caos, era muito complexo, porque na verdade eu não sabia muito lidar com aquilo. Agora, o meu netinho também passou por alguns problemas, mas eu já sabia lidar. Eu já sabia pedir e ter a fé de receber. E assim foi e assim é. Então, depois que se aprende a orar, depois que se amadurece e consegue enfrentar os problemas com Deus, tudo melhora, né? Tudo fica imensamente melhor. É incrível. Bom, ainda segundo a concepção espírita, a oração boa, forte e que traz resultados positivos é aquela feita com sentimento. Desculpa, emocionei. É. Feita com serenidade e humildade. Através de um pensamento claro e objetivo, você precisa saber o que você quer pedir, para que os bons espíritos possam interceder por você de uma maneira clara, né? E você possa receber aquela força, você possa receber os bons conselhos de maneira clara também. Porque se a sua cabeça está um turbilhão, não tem como, né? Não tem como. As orações e preces formuladas com adornos superficiais de palavras, as repetidas, as alongadas, denotam o cumprimento de um costume, um mero dever religioso. Então, assim, nossa família era muito católica, e eu me lembro de ir à missa com a minha avó, que ela era da Coração de Maria, que fala. Acho que é, é Coração de Maria, era desse grupo. E ficavam aqui. Então eu cresci com isso, porque são as rezas de costume, né? Do dever religioso. Eu quase tomei bomba no catecismo, porque eu era muito rebelde. O padre Gessi, que era o padre da paróquia lá de Tuverava, ele falava assim: qual é o seu pecado? Gente, qual é o pecado de uma criança de 10 anos, 11 anos? Aí eu falava: eu como demais, que eu era gulosa, eu era gorda. Eu como demais. Ele falou, então você vai fazer 10 Ave Marias e 10 Pai Nosso. Eu falava, mas para quê? Vai me ajudar a comer menos? Nossa, ele queria sair correndo atrás de mim, né? Então, assim, quase tomei bomba no catecismo, pensa. Eu trouxe um outro trecho. Para que a prece sensibilize, é preciso que cada palavra desperte uma ideia. Mas se não a entendermos, a palavra não pode despertar nenhuma ideia. Vocês conseguem entender isso? A prece é preciso que cada palavra desperte uma ideia. Lembra do menino da prece com pressa? Que aí ele falou: eu preciso que Deus me ensine a lidar com essa situação, a fazer o melhor para o meu pai. Então tem que ter uma ideia clara, expressa. Ela será repetida, aquela sem nenhuma ideia, ela será repetida como simples fórmula, que tem uma maior ou menor virtude conforme o número de vezes que ela for repetida. Muitas pessoas oram por dever, outras até mesmo para se adequar aos costumes. E é por isso que eles se julgam quites quando dizem uma oração num determinado número de vezes. E nessa ou naquela ordem, Deus lê no fundo dos corações. Ele percebe o pensamento e a sinceridade. E seria rebaixá-lo acreditar que ele fosse mais sensível à forma do que ao fundo, né? Então,
compreender, reconhecer e agradecer as ininterruptas maravilhas concedidas por Deus a todos nós, é a razão para que façamos da nossa própria vida, em cada gesto mais comum, uma eterna oração de louvor. Toda intencionalidade boa, toda o pensamento elevado, pensamento bom, pensamento digno, ele é uma prece também. E dentre as coisas que possamos pedir a Deus e à espiritualidade, a doutrina dos espíritos nos recomenda destacar as virtudes e a coragem para exercê-las no nosso cotidiano. Eu gosto muito desse grupo, Amigos da Luz. Eles têm um videozinho da prece que negocia com Deus. Vale a pena assistir, gente. É muito engraçada. Então ele fala, mas se eu fizer isso, você me dá isso? É, a barganha, a barganha. Então não é por aí, né? É. O que Deus concederá ao homem, quando este se dirigir a Deus com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Não é tudo que nós precisamos para enfrentar as vicissitudes da vida? Porque se você tiver coragem, paciência, essa, para mim, desafio, desafio, e resignação. O que Deus também lhe concederá são os meios de Ele mesmo se livrar das dificuldades, com a ajuda das ideias que Deus fará aos bons espíritos lhe sugerirem, deixando assim ao homem o mérito. Deus auxilia os que ajudam a si mesmos. Segundo esta máxima, ajuda-te e o céu te ajudará. E não aqueles que esperam tudo de um socorro estranho, sem fazer uso de suas próprias faculdades. Entretanto, na maior parte do tempo, o que o homem preferiria ser socorrido por um milagre, sem precisar fazer nada. É verdade ou não? Né? Não é? Ai, mas bem que podia, né? Uma varinha mágica vir e resolver tudo. Mas não é assim que a gente aprende. Precisa enfrentar. Bom, o Espiritismo sempre nos recomenda a oração e nos instrui para o modo mais eficaz. Exemplo dessa comunicação mediúnica do pastor Monu. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vocês oram, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que vocês ligam umas nas outras maquinalmente, porque vocês têm isso como um hábito, como um dever que vocês cumprem e que, como qualquer dever, é um peso para vocês. Tem que ser espontâneo, tem que ser de coração. Eu faço minhas orações para dormir e quando acordo. Não fazia, tá? Até um tempo atrás. E o Chico tem um videozinho, short, que ele fala assim: quando você for dormir, invoque o Espírito Santo. Espírito Santo me proteja. Espírito Santo me ensina. Espírito Santo me enche. Porque quando ele te enche de tudo de bom que ele tem, não tem espaço para nada do mal entrar. Então eu tenho fechado minhas orações com, com esta pequena oração. Vocês devem orar sem cessar, sem que para isso vocês se recolham nos seus santuários ou se lancem de joelhos nas praças públicas. A prece diária é o cumprimento dos seus deveres, sem exceção de nenhum dos deveres, qualquer que seja a natureza deles.
Isso independe das preces regulares da manhã, da noite, dos dias consagrados. Mas como vocês podem ver, a prece pode ser feita em todos os instantes, sem trazer nenhuma interrupção aos seus trabalhos. Dita assim, por sua vez, ele santifica os trabalhos. E fiquem bem certos de que um só desses pensamentos, partindo do coração, é mais percebido pelo seu Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito. Frequentemente, sem causa determinante, e as quais a hora convencional os chama maquinalmente. Eu tenho um irmão extremamente católico, acho que eu já até falei dele aqui. Ele é cheio dos ritos, como o catolicismo é. Daí um dia eu fui viajar com ele e falou assim: vamos orar o terço comigo. Eu falei, nossa, agora eu vi tocha, né? Vamos, pode puxar, que eu te acompanho. Eu te acompanho. Pode puxar o terço que nós estamos juntos. Mas assim, a gente não tem por hábito, né? Rezar o terço. É muito bonito, vale muito a pena. Mas em 2016, ele sofreu um acidente gravíssimo. E ele viveu de novo. Viveu de novo. Ele teve uma fratura de base de crânio, e eu que trabalho na urgência, a gente sabe que fratura de base de crânio não. O prognóstico é péssimo, vai a óbito mesmo. Só que nesse dia, quando eu recebi a notícia, eu estava no trânsito, eu parei, fiz uma prece, me conectei a Deus, falei, Senhor, me dá uma luz, me ilumina, porque estavam todos desesperados, que ele ia morrer, tarará. Daí veio para mim, ele não vai morrer. Falei, ele não vai morrer. Cheguei em Ribeirão, aquele povão tudo lá, falei, que é isso? Que desespero é esse? Não, vamos concentrar essa energia que vocês têm de desespero para a recuperação dele. Acalmem, sabe? Tipo, vamos fazer uma prece, vamos. Daí o povo foi acalmando, mas porque assim, é um quadro muito grave. E ele é muito querido na cidade. A cidade inteira orou por ele. Tanto é que ele tinha um último procedimento para fazer, que era pôr uma telinha para segurar o crânio na base. Não precisou. O corpo dele fez. Então, assim, a partir daí, ele desenvolveu um profundo respeito por todas as religiões. Porque pessoas de todas as religiões rezaram por ele, oraram por ele, pediram por ele. Porque ele era muito. Eu, no meu entendimento, ele era um pouco ignorante, né? Em não reconhecer o bem que as outras religiões trazem para todo mundo. Então, assim, ele podia ter aprendido mais, quem sou eu para julgar? Mas ele aprendeu uma grande coisa. Para mim, isso foi assim, um passo muito importante na vida dele. O espírito de André Luiz nos dá um exemplo da magnitude da prece em face a uma intenção nobilíssima. Está no Mecanismos da Mediunidade. A mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar. Abre ante o infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e luz. Orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Semelhante atitude da alma, porém, não deve, em tempo algum, resumir-se a simplesmente pedir algo ao suprimento divino, mas pedir, acima de tudo, a compreensão quanto ao plano da sabedoria infinita, traçado por seu próprio aperfeiçoamento, de maneira a aproveitar o ensejo de trabalho e serviço no bem de todos, que vem a ser o bem de si mesmo. Tudo bem até aqui?
Ainda no Evangelho, o Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando elas são ditas pelo coração e não pelos lábios. Ele não impõe nem reprova nenhuma delas. Deus, segundo o Espiritismo, é grande demais para rejeitar a voz que a ele implora ou canta louvores, só porque a prece é feita de um jeito mais do que outro. Aquele que lançasse o anátema contra as preces, que não estejam no seu formulário, provaria que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se atenha a uma fórmula é lhe atribuir a pequenez e as paixões humanas. E ele é muito, infinitamente maior que isso, né? A ciência e o poder da oração. Cada vez a ciência demonstra interesse no estudo do poder da oração. E já há vários estudos sugerindo resultados concretos em favor de pacientes que oram ou que recebem intercessões de terceiros. A grande dificuldade dos cientistas é compreender, para em seguida admitir, o mecanismo da intervenção espiritual em certas curas. Pelo senso comum, essa intervenção milagrosa há de ter um efeito místico, mágico, sobrenatural, revogando as leis físicas, coisa que a ciência ainda repudia, uma vez que ela se fundamenta exatamente na ordem dessas leis físicas. Tudo tem que ser comprovado, né? André Luiz nos traz uma pérola de oração dita por Ismael. Eu achei tão linda, eu não sei se eu vou passar muito do tempo, mas eu achei tão linda essa prece. Senhor, dignai-vos assistir os nossos humildes tutelados, enviando-nos à luz de vossas bênçãos santificantes. Aqui estamos, prontos para executar a vossa vontade, sinceramente dispostos a secundar vossos altos desígnios. Conosco, Pai, reúnem-se os irmãos que ainda dormem, anestesiados pela negação espiritual a que se entregam no mundo. Despertai-os, Senhor. Se é de vossos desígnios sábios e misericordiosos, despertai-os do sono doloroso e infeliz. Acordai-os para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. Magnânimo Rei, apiedai-vos de vossos súditos sofredores. Criador compassivo, levantai as vossas criaturas caídas. Pai justo, desculpai vossos filhos desventurados. Permite caia o orvalho do vosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. Seja feita a vossa vontade acima da nossa, mas se é possível, Senhor, deixar que os nossos doentes recebam um raio vivificante do sol da vossa bondade. Ela recebeu, né, essa oração. Eu trouxe aqui, eu vou passar para vocês, né, efeitos estudo científico, efeitos da prece sobre pacientes com doença renal crônica em hemodiálise, um ensaio clínico randomizado. Ensaio clínico randomizado é o modelo perfeito e do desenho perfeito para você demonstrar a efetividade de alguma coisa, né? Uma pesquisa difícil de se fazer, cara, mas depois eu vou deixar para vocês lerem. E realmente ele traz que houveram mudanças para melhor, tanto de sinais vitais, como do coping. Eles passam um formulário para avaliar como que a pessoa se sente. E ela se sentiu, as respostas foram muito melhores do que antes, como eles estavam se sentindo antes. Deixa eu ver se eu consigo. Nosso querido amigo Taqueiro já nos passou um decreto, que é o treinamento.
né? Quem é muito novo não vai lembrar, mas lembram do segredo? Tinha o livro, tinha o CD. O segredo nada mais é do que o decreto, você decretar coisas. E quando eles falam que quando você decreta, você cocria. Então, você, quem fez o conselho kármico, Ah, então, dia 30, né? Foi o conselho de carne. eu estava esquecendo, você acredita? Aí, meu amado me lembrou. No conselho kármico, você pode decretar coisas, né? E quando você também decreta, você está cocriando, você está imaginando para si. Os mantras já são sons, sílabas ou palavras sagradas repetidas ritmicamente para focar a atenção, aquietar a mente, induzir estados meditativos. Podem ter um significado semântico ou funcionar, sobretudo, como uma vibração sonora. Os mais famosos são o Om, né? Tem uma técnica também. Se você quiser ter mais eficiência no seu mantra, tem uma técnica. No YouTube tá cheio, tá? Ou som. Mas não é uma ou duas, três vezes. Tem que ser muitas vezes. E no mesmo ritmo, tá? Então, já falamos que os decretos são afirmações verbais intencionais, repetidas com convicção para declarar um estado desejado, alinhar a mente ou reforçar. Eu queria trazer aqui a Peça escala proteção. vibracional de Hawkins, que foi um médico americano, que ele fez um grande estudo e chegou nessa pirâmide. E ele diz: olha, você pode mudar a vibração do seu corpo, das suas células, da sua mente. Qual a frequência que eu estou vibrando hoje? Você vibra várias frequências no decorrer do dia, né? No trânsito você vibra uma, em casa você vibra outra, melhor, claro, né? Então, se você tem sentimentos de vergonha, culpa, apatia, pesar, é uma vibração muito baixa. Medo é uma vibração muito baixa. Aí vai mudando, né? Raiva também é uma vibração muito baixa. Orgulho. Agora, coragem, neutralidade, disposição, aceitação, razão, amor. Olha a frequência do amor, 500 Hz. Enquanto que a frequência da culpa, 30 Hz. Né? Alegria, paz, iluminação, consciência final. Acho que só você chegou nessa vibração, né? Oh. Na iluminação. Quem sabe? Espero que sim, espero que todos nós. Então, quanto mais você sobe na pirâmide do jeito que ela está aqui, você tem mais expansão, ampliação do seu nível de consciência. Em contrapartida, quando você desce, você tem diminuição do seu nível de consciência. E quando você ora, quando você se conecta com Deus em paz, com tranquilidade, sua vibração sobe. E como a sua vibração sobe, o seu corpo agradece com isso. Então, era só para ilustrar mesmo e que nós possamos vibrar mais na frequência verde para o azul, né? Para violeta. Não, violeta é o nosso sonho de consumo. Né? Eu espero um dia alcançar, um dia, quem sabe, numa das 10 encarnações para frente. Oi? Isso. O Levi fala que quando eu estou com meu netinho, eu vibro só amor. Então, é bom demais, né? Sons, palavras, frases, e que
Com origem no sânscrito, eles significam instrumento da mente, controle da mente, utilizados no hinduísmo e budismo, até por pessoas que não seguem essas tradições. São recitados para focar a concentração, induzir o relaxamento, promover a autoconexão e a espiritualidade. A repetição do mantra emite uma vibração que influencia a mente e o corpo, podendo ter diversos objetivos, desde energizar e abrir canais energéticos até trazer mais equilíbrio e bem-estar para o dia a dia. Muitas vezes no trabalho não dá para fazer um mantra, mas dá para respirar, né? Aliás, faz um bem danado, né? Faz muito bem. Bom, então as principais características do mantra. A palavra mantra vem do sânscrito e usa os termos man, pensar, e tra, instrumento. Pode ser uma sílaba, uma palavra, um som ou uma frase completa. Qual que é o propósito? Ajudar na meditação, concentrar a mente, energizar e equilibrar a energia do corpo. Na universalidade, embora tenha uma forte ligação com o hinduísmo e o budismo, os mantras podem ser utilizados por qualquer pessoa, mesmo sem uma crença religiosa específica, para buscar o bem-estar e o autoconhecimento. É recomendado repetir o mantra ao longo do dia, reservando um momento para isso, repetir as palavras com atenção e intenção, focando nas sensações e emoções. Mantenha-se presente durante a repetição, não uma coisa mecânica. E pode ser um mantra sagrado, já estabelecido, ou uma palavra que tenha ressonância, significado pessoal. Ah, eu não consigo verbalizar um mantra ou fazer um mantra. Ouça, ouça. O efeito é muito bom. Ah, isso eu não vou nem falar. Quando eu falo que é Ricardo, porque energias e espíritos negativos não entram no nosso lar e em nossos pensamentos. O ideal é que a prática se dê entre 9 a 108 vezes ao dia. Ricardo, não vai dar. 108 vezes, acho que não vai dar, não. Precisa muito treino. Pois é, mas Terça, terça de 80, né? Então, o Om, saudações, né? O Gam, aqui é esta frase, né? Om Ganapata, isso, ser mais treinado. É. E eu vou pôr aqui para vocês, porque eu vou confessar uma coisa. Eu ouvi vários mantras para saber qual que eu ia trazer. Tem uns que eu não dou conta, não gostei. Esse, é. É. É mais um presente que o Ricardo me deu. Fiquei até madrugada fazendo, mas tudo bem. Foi ótimo. Obrigada, gente. Oh. Muito bom, Suzel. Muito obrigado. Parabéns pela apresentação. Vocês querem falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Por que que eu trouxe esse tema? E a Suzel mostrou bem no comecinho, oração, preces, porque a gente está acostumado, como ocidentais, a falar só sobre oração e sobre as preces. Então a gente está acostumado porque a gente cresceu, né, nessa nossa educação religiosa, principalmente dentro do catolicismo ou do cristianismo como um todo, aprendendo as preces e orações. E o que se fala muito é que, é, e aqui a Suzel demonstrou bem, que você só emitir sons não seria preces e orações. E os orientais, eles vêm de forma diferente. Então, o que a Suzel trouxe agora há pouco. Existem palavras, as palavras têm força e têm poder e têm frequências vibratórias importantes. Só para vocês terem ideia,
o povo judeu, os israelitas, né, na religião deles, eles têm alguns nomes de Deus que são tão sagrados que eles só uma vez ao ano eles podem falar o nome de Deus, que é um nome sagrado, porque tem uma vibração tão forte que não pode ser falado em qualquer momento, só em um determinado lugar dentro da sinagoga, só pelos rabinos, ali eles se reúnem e eles proferem o nome de Deus de uma forma sagrada. Então, não só a gente fazendo as orações que a gente conhece, não só através da nossa intenção, mas também existem palavras que são sagradas e que a gente pode emitir essas palavras, como são os mantras para os indianos, como são as palavras sagradas para várias religiões, né, orientais, para o budismo, os hinduístas, né? Existem mantras, por exemplo, Om Mani Padme Hum. Vocês já devem ter ouvido falar, os budistas ficam proferindo esse mantra constantemente. E vocês vão ouvir várias músicas, né? Om Mani Padme Hum. Tem várias formas de você apresentar isso, mas existe uma repetição. Ah, mas se eu não sei o que eu estou falando, funciona? Por que funciona? Funciona através da força da vibração das palavras. Essas palavras têm poder. A religião, os indianos, o sânscrito é uma língua sagrada. Várias palavras faladas no sânscrito, quando você conecta uma à outra, ela traz uma vibração forte. Então, nós podemos utilizar também, é, como a Suzel mostrou bem aqui, mantras. A gente pode entoar mantras durante o dia, várias vezes. Isso traz um estado para a gente, né? Um estado de calma, de equilíbrio, de paz, a proximidade com Deus também. Então, os mantras também podem fazer isso. E decretos, né? Como a gente sabe vários outros do eu sou luz, Deus está em mim, eu sou luz. Se você continuar repetindo, vai ficando forte, cada vez mais forte, né? E isso tem uma vibração, uma energia que traz força para a gente também. Então, assim, a gente pode fazer de várias formas. A prece, como no Espiritismo, no cristianismo fala, que é a prece que vem do coração, é extremamente forte. Quando unida num grupo então maior, com o coração e num grupo, a força é enorme. Agora, se você pega um grupo também de pessoas entoando mantras, isso, você desconexa não tem a mesma força. Mas um grupo entoando mantras, né, existem os tibetanos, os budistas tibetanos, eles ficam, passam horas e horas entoando os mantras. E isso é uma coisa que um passa para o outro, e você chegar e ouvir aquilo lá, você fala, gente, isso aí realmente é Deus, né? Isso é uma vibração divina. Então, como, por exemplo, a gente tem os cânticos também gregorianos, né? Músicas. Então, o poder da música também é muito forte. A gente não pode esquecer que é uma forma de orar. E orar é o quê? É orar, falar. Então existe uma força que a gente chama da ciência da palavra falada. Quando você manifesta a fala, você transforma o seu pensamento numa vibração palpável. A gente estava falando de materialização. Você materializa, você potencializa a força da sua oração. Por isso você perguntou para mim, falar é importante? Não. Se você também tem intenção na hora que você está fazendo e faz em silêncio, não tem nenhum problema. É forte, todas são fortes. Mas quando você fala, por isso que eu acredito até nas 10 regrinhas lá que o Taqueiro passou para a gente, ao invés de só escrever, quando você falar, você vai trazer muito mais força, porque aí você concretizou a vibração através da fala, né?
Então, você escreveu lá, eu sou amor, é uma coisa, mas quando você fala eu sou amor, e quando você manifesta, e dependendo do jeito que você fala, você atinge as pessoas de uma forma diferente. Eu sou amor, né? É diferente de escrever eu sou amor ou de só pensar eu sou amor. Então a gente tem e várias outras linhas de entendimento aí, religiões, como queira falar, ou dogmas, utilizam os decretos, repetindo várias e várias vezes aquele decreto, utilizando ritmos para potencializar a força daquele decreto, né? Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Então existe, você pode fazer isso, está arrepiando. Você dá um ritmo, você dá frequência, então você utiliza todos os elementos que a gente tem. Quanto mais elementos energéticos você utiliza, né? Palavra, envolvida com sentimento, vibrações e ritmo, você chega onde você quer. Os indianos, eles têm várias formas, não só os mantras, né? Eles têm música, eles utilizam muita música. Não sei se vocês já participaram de alguma apresentação assim desses mantras, mas é um negócio fora de série, porque eles começam tocando, primeiro que os instrumentos são maravilhosos, né? A cítara, os instrumentos de percussão são maravilhosos, mas eles vão começando baixinho, assim, vai falando Om Gangana Pataye Namaha, Om Gangana Pataye Namaha, Om Gangana Pataye Namaha, Om Ganga. E todo mundo começa a cantar. Aí quando você vai ver daqui a pouquinho, ele vai aumentando tanto a frequência, isso, e vai aumentando o som. Quando você vê na sala todo mundo cantando, você fala, gente, isso aqui, nós vamos sair voando daqui, porque a energia que se forma ali é um negócio fantástico. É maravilhoso. Se vocês tiverem a oportunidade de algum dia de participar, eu tive a sorte de participar algum tempo atrás, quando a gente viajou lá para Mount Shasta, tinha um grupo que tocava. Então, todos esses mantras aí, a gente ficou 2 horas lá fazendo essas canções, saiu de lá voando, assim, levitando. Então, são formas diferentes, né? A gente não tem só aquele momento nosso da prece é importante. Uma coisa também que eu queria falar é que ontem a gente teve aquela fantástica aula aqui, né? Excepcional aula, e uma coisa que foi falado para a gente é que tudo que a gente pede, como a gente sabe, vai atingir seu objetivo. Quando a gente pede, sempre o objetivo do que foi pedido vai ser alcançado. Mas por que que a gente precisa fazer oração? Porque existe uma lei fantástica no universo, a mais importante de todas, que é a lei do livre-arbítrio. Eu posso estar precisando ali, mas se eu não manifestar que eu quero ajuda, todas aquelas seres em volta de mim que querem me ajudar não podem me ajudar, porque eu não manifestei. Eu quero. Eu tenho que levantar a mão e falar, eu quero ajuda. Então, a oração é uma forma de você manifestar através do seu livre-arbítrio que você deseja a ajuda. E a ajuda virá. De uma forma ou de outra, sempre virá. Como foi falado ontem aqui, né? Isso. Mais uma coisa, tem um filme que é muito interessante na Netflix, que é a história de a esposa de um pastor. Não sei se vocês já. É o impossível, eu até anotei aqui, eu vou lembrar. Fé para o Impossível. Não sei se vocês já assistiram. Assistiram? Fantástico, né? Fala exatamente sobre o poder da oração e da coletividade. É a esposa de um pastor americano morando no Rio de Janeiro, que foi atacada por uma pessoa na rua que, num surto ali, um morador de rua atacou ela e deu um trauma grave no crânio. Ela quase faleceu e o pastor ele criou uma corrente de oração tão fantástica
que essa corrente foi fazendo com que ela se melhorasse. E o filme mostra bem isso, é uma história real aqui que aconteceu no Brasil, mostra depois a família, o que aconteceu com eles, então vale a pena assistir, que é legal também. O pessoal cristão, não sei qual parte do cristianismo que acho que são pastores americanos, então tem uma daquelas protestantes, né? Mas independente disso, a força da fé ali é muito grande e é importante. Então, basicamente é isso, né? Nós temos várias formas de nos manifestar pedindo para Deus, orando para agradecer, ou das várias formas que a Suzel falou aí, podemos utilizar qualquer uma delas, que de qualquer jeito elas chegam no seu objetivo. Então existia muito preconceito de falar, ah, mas se eu só falar e não tiver também a intenção, também vai chegar lá, não vai ser do mesmo jeito, né? A intenção é mais importante. Quando a gente faz a nossa oração de abertura aqui, é evidente que a gente está fazendo repetições. São repetições, né? O creio, o Pai Nosso, naquele instante específico, por mais que a gente esteja aqui, a gente está repetindo as palavras, mas aquela força da oração, de tanto repetir, ela existe uma energia ligada àquela oração. Quando você reza o Pai Nosso, independente de você estar muito intencionado ou não, também tem força, também vai trazer uma força. Todo mundo que já fez a oração do Pai Nosso, toda essa egrégora formada pelas pessoas que fizeram a oração, tem uma energia tão grande que chega até a gente, né? Então, basicamente é isso que eu tinha para falar. Fala, Levi. Uma es- uma espécie de uma lição de casa. Façam depois uma. Imagina o Pai Nosso, né? Simplesmente só em pensamento, ou até melhor, o creio. Só em pensamento. Em casa, bonitinho, pensando só no creio. Na sequência, falem o creio, o creio. Orem efetivamente, verbalizem o creio. Por quê? Porque aí, enquanto está só no pensamento, os nossos sentidos físicos ainda não estavam funcionando. A partir do momento que a gente começa a falar, verbalizar, a audição começa a funcionar e o corpo físico também vai captar essa energia toda da verbalização. Então, ao verbalizar, tentem perceber a diferença que é além do simplesmente pensar. E para fechar, façam a mesma coisa verbalizando, olhando-se no espelho, tá? Você se vendo, verbalizando e falando creio. Tá? E depois digam para a gente se foi diferente ou não cada uma das vezes que vocês oraram. Com certeza, né? Vocês querem fazer alguma pergunta, a gente falar alguma coisa, algum comentário? A Adriana perguntou lá da oração que eu falei, né? Do decreto que eu falei da chama violeta. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Você pode repetir isso várias vezes. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou a chama violeta que atua em mim e reluz, eu sou a chama violeta, só me submeto à luz, eu sou a chama violeta cósmico poder farol, sou a chama violeta radiante como o sol. Isso pode repetir. E é forte, né? Você pode repetir. Também. Eu sou a chama violeta que atua em mim e reluz. Eu sou a chama violeta, só me submeto à luz. Sou a chama violeta cósmico poder farol, sou a chama violeta radiante como o sol, sou a luz de Deus a toda hora brilhando, sou o poder de Deus que a toda hora vai. Esqueci. Tá no ombro. Eu sou a chama violeta que atua em mim e reluz. Fala. Pois não. Sim. Tudo que a gente pedir vai ser obtido. O Smart está perguntando aqui se tudo que a gente pede vai ser obtido. Ontem, pode falar, pode continuar. Expiações que nós vamos atravessar nessa encarnação, por exemplo. Então, às vezes tem pessoas que elas vêm com
uma provação, uma prova, para viver, vamos dizer assim, na escassez. Outras vêm com uma dificuldade orgânica e vai atravessar alguns problemas de saúde. Até que ponto a oração ela interfere na alteração dessa questão? Se pode alterar e até que ponto pode alterar. Seria mais esse sentido. No sentido dessa pessoa que veio para viver uma experiência de pobreza, ter uma alteração. E essa que veio com um problema orgânico, por exemplo, conseguir a cura. Então, a oração em si, ela não vai transmutar todas as suas provas, e seu karma naquele momento. Mas quando você faz uma oração e você pede, você tem um auxílio para amenizar seu sofrimento. Agora, todas essas coisas que você falou, é o que ontem nós tivemos aqui na nossa aula, né? Se você quer melhorar, além da oração, você tem que trabalhar para essa melhora, tem que mostrar que você mudou, pensar no próximo, fazer caridade, fazer um trabalho em si. Mas ela vai, de uma forma ou de outra, a oração vai chegar a você trazendo alívio, trazendo esperança no seu coração, te apoiando. É como todos os nossos mentores, nossos guias espirituais, são como se fossem os nossos pais, né? O que que o pai quer para o seu filho? O melhor. Ele não pode ir lá estudar pelo filho. Se ele pudesse, se a gente pudesse estudar e fazer a prova lá para o nosso filho passar na faculdade, a gente ia lá, sentava e fazia a prova. E os nossos mentores são assim, eles querem estar aqui nos ajudando. Mas a gente tem que passar por aquilo que a gente tem que passar, a gente tem que fazer a nossa prova. A oração não vai impedir, não vai fazer com que você não faça a prova, mas o que que vai te ajudar? A ter alguém do seu lado falou, estou aqui te ajudando, quando você sair da prova, vou te apoiar. Se você quiser que eu te ajude a estudar, vou te ajudar a estudar. Então são as coisas que a oração vai permitir. Então, tudo que você pede, você vai alcançar. Não da forma que você quer, talvez, naquele momento, porque tudo tem o tempo, tudo no tempo de Deus e da forma que Deus ou que as coisas podem acontecer com você, mas que na realidade você foi atendido. E como foi falado ontem, a gente às vezes não percebe, né? A gente não percebe que foi atendido, mas a gente foi atendido, entendeu? Fala, Paulinho. Oi? Só fala. Colocar a boca não. É o famoso fazer sua parte que Deus faz a dele, né? Então, a gente fazer a oração também, fazer o inverso no outro dia, é o famoso, é a gente trabalhar, né? A conspirar ao nosso favor. Ó, Deus, me dá força, que eu possa conseguir, né, me esforçar mais, errar menos e trabalhar ao meu favor, no meu caso, né? A gente pedir força e trabalhar, porque a gente pedir uma coisa e fazer outra no outro dia e colocar a culpa, né, na divindade. E é uma coisa que a gente não tem é lembrar que a gente pediu aquelas coisas todas, né? Porque a gente pediu aquelas provas. Nós estamos passando por aquilo que a gente mesmo pediu. Então eu quero fazer a prova, mas eu quero uma ajuda. Ó, a ajuda está aí do seu lado. Nós vamos te ajudar de uma forma ou de outra, nós estamos te ajudando. Então acredito que seja isso. Da dor, né? Até a questão da dor, das doenças, a gente vê aí que é um despertar, né? É amor, até nisso é amor para a pessoa despertar, para a pessoa ter mudança, né? Que não é confortável, a gente não vê como conforto, né? Uma doença, uma dor, como assim? Não é legal, né? Mas é o que a gente está estudando, a gente está vendo que é um despertar, né? Exato. Difíceis, muitos momentos que nós passamos com dificuldade na vida, é uma aproximação de Deus. Que às vezes Deus quer que você se aproxime dele. Pelo amor não foi, pela alegria não foi, então vai de outro jeito. E não sei se vocês já ouviram a história de que, assim, quando o ser está lá dentro do ovo, né? O que que ele começa a fazer? Ele está cada vez mais oprimido, ele chega no máximo da opressão
e é a partir dessa força que ele quebra o ovo para poder sair do ovo. Então, esse sentimento de confronto com a gente é que faz a gente romper a casca do ovo e se transmutar. Porque se não houvesse alguma compressão, se não tivesse algum momento onde você se sentisse pressionado, você ia ficar lá no ovo quentinho, dormindo o resto da vida. Mas você vai crescendo, crescendo, o ovo se torna para você opressivo e você faz o quê? Você quebra a casca do ovo e aí você tem a oportunidade de nascer, de crescer para a vida. E é assim que a gente tem em várias situações, em vários momentos da nossa vida, né? A gente está lá oprimido na casca do ovo até que você toma coragem e fala: não, agora eu tenho que mudar de vida, agora eu tenho que mudar de emprego, agora eu tenho que estudar diferente, eu vou mudar de país, vou sair daquela casa, vou sair de um relacionamento. Então, é a opressão, chega no máximo, onde você fala: não, agora é a hora, que é a escala de Hawkins, é a coragem. A coragem, ela está no meio onde ela faz a virada da chave. Você tem que ter a coragem para passar para a parte de cima. De baixo, só a coragem para te levar para cima mesmo. E eu queria aproveitar e fazer uma menção importante das orações do Carlos toda noite, que são uma bênção para a gente. Agradecer ao Carlos pelo trabalho maravilhoso que ele faz, com carinho, com amor, e com a constância, com a disciplina que o Carlos tem, com a força que ele tem, né? E agradecer ele porque essas orações trazem esse conforto para a gente e traz esse amor, né, demonstrando para a gente sempre, todas as noites ali, o Carlos religiosamente vai lá e coloca a oração que ele faz com carinho e com amor para todos nós. Agradecer você, Carlos. Obrigado, viu? Bacana. Mais alguma coisa? Podemos acabar? Terminamos? Então terminamos. Tem alguma coisa do pessoal, alguma pergunta? Deu certo lá a oração? Depois eu passo para a Adriana o decreto. O finalzinho falhou, eu esqueci a frase. Passa no grupo, lógico, vocês podem fazer. Não, é bom demais. Lembrando da chama violeta, que a chama violeta é a transmutação. Então, uma das coisas que nos auxilia a mudar, a limpar, como disse ontem o Tanaka, os lixos, né, que nós temos em torno de nós, é a transmutação da chama violeta. Então, a chama violeta foi trazida para a gente justamente para a gente transmutar os nossos karmas, os nossos problemas, os nossos lixos, como ele falou. Então, quando você faz o decreto e imagina a chama violeta em torno de você, é, queimando tudo, né? Você está transmutando as energias que não são boas, passando essas energias para o universo em energias boas. Transmuta de ruim para bom, né? A ideia é essa, tá bom? Muito obrigado, gente. Valeu, mais um encontro aí, mais uma aula. Boa noite aí a todos.